São Paulo e Palmeiras agora no Brasileiro. Bom gancho, é que a gente vai falar disso agora. E vai ter São Paulo e Palmeiras depois na Copa do Brasil. O Dorival vai ser muito importante pro São Paulo. E do outro lado tem um técnico que é reconhecido hoje como o melhor em atividade na América do Sul, não só no Brasil. É um cara que pensa muito bem em jogos específicos. O Abel vai muito bem nesses jogos que são os decisivos específicos. Então, o Dorival, que tem um elenco inferior, tem um time menos técnico, muito da chance que o São Paulo tem em qualquer jogo contra o Palmeiras... O Rogério Ceni, por exemplo, no São Paulo, que tinha esse esquema de toque de bola, o que você falou do time atual é o Rogério Ceni fazia. O Rogério ia muito bem nos clássicos contra o Palmeiras. Conseguia dificultar pro Palmeiras muitas vezes. O Dorival agora vai ter essa missão, que não... A gente sabe como é difícil enfrentar o Palmeiras do Abel. Então vai ser um duelo muito tático, as opções que cada um vai escolher, como o Dorival vai marcar a bola parada. E aí tu imagina só... O São Paulo foi vulnerável demais na bola parada. O Dorival tá quantos meses no São Paulo? Tem um pouco mais nem deu dois. O Abel tá quantos anos no Palmeiras? São 14 jogos, então, assim, o Abel quase 3 anos. Então tu imagina só o repertório de possibilidades de variação de jogadas, de abordagens que o Abel tem em relação ao Dorival. Sim. Cara, entre aspas, é uma covardia. Sim. Por quê? Pô, o Abel, a gente já viu o Palmeiras jogar de milhares de maneiras. Quando o Abel chegou de um jeito, depois de outro, com centroavante, sem centroavante, com 3 zagueiros, sem 3 zagueiros. Inventando. Muita coisa. Isso tudo o quê? Que dá a condição dele? Porque ele tem tempo de trabalho. Né? O Dorival não tem. O Dorival, praticamente, que variações o Dorival pode ter na sua caderneta para aplicar. Então, assim, é um jogo muito difícil, óbvio. Aliás, jogo eliminatório sobre isso, o Dorival falou na coletiva, porque as perguntas ontem já em cima do clássico, né? E prestem atenção no que o Caleri vai falar também. Se tem uma cutucadinha ou se foi um comentário de boa. Vamos lá. Sabemos que é um dos melhores times do Brasil, o time mais entrosado, com um grande treinador como é o Abel. Mas a gente vai fazer o nosso para tentar ganhar o jogo domingo. Eu acho que das últimas vezes São Paulo sempre, aqui no Morumbi, sempre fiz bons jogos com eles. Eu acho que eles não gostam absolutamente. Muito difícil de jogar contra. Não tenho dúvidas que, pelo momento que o São Paulo vem vivendo, ainda precisamos de alguns ajustes, esses que o Palmeiras não necessita nesse instante. Existe uma diferença? Existe. Nós temos que reconhecer. Agora, não quer dizer que também não exista a possibilidade de surpreendermos e fazermos aí, nesses 3 jogos, bons resultados. Tudo é questão de trabalho, dedicação, entrega, determinação e comprometimento de um grupo que é muito interessado e que está evoluindo. É um processo moroso, lento, mas vem evoluindo, vem melhorando. Uma cutucadinha do Caleri? Porque o São Paulo é chato com o Palmeiras. Eu acho que não era Abel, é uma chato com o Palmeiras. É uma constatação. Realmente o São Paulo vem fazendo, assim, dos times brasileiros, é o time que vem encontrando colocando mais dificuldades pro Palmeiras. Pode ver aí, o Bu tá falando dos números, né, Bu? Então, na era do Abel no Palmeiras, posso estar equivocado aqui de cabeça, mas são 6 vitórias para cada lado. 6 vitórias do São Paulo, 6 vitórias do Palmeiras. Foram 4 encontros em mata-mata, 2 vezes o São Paulo eliminou o Palmeiras, 2 vezes o Palmeiras eliminou o São Paulo. Então, numa fase... 2 finais de Paulista, uma para cada lado, uma Copa do Brasil para uma, Libertadores. Trazendo como universo comparativo os clássicos regionais, se comparar com o Santos e Corinthians... Só apanha do Palmeiras. Só porrada. Teve um empate agora, outros perdeu todas. O Corinthians apanhou muito e ganhou uma. Agora é difícil explicar isso, né? Por quê? Que era o outro treinador, era o Rogério, né? Era o Rogério. Assim, mas é difícil explicar isso. Era o Rogério e o Crespo. O Crespo chegou a ganhar o Paulista. Perdeu a Libertadores e ganhou o Paulista. Lembrando que o Caleri teve aquele problema no Allianz Parque também. Vocês lembram do torcedor que estava filmando e aí ele pega o celular do torcedor. Teve isso, né? Então ele traz, obviamente vai trazendo essas coisas, né? Que são extra-campo. Tem cutucadinha ali? Sentiu uma alfinetada? Tem uma constatação. Mas eu acho que esse ponto do estágio do trabalho do Abel faz com que a gente falou aqui, algumas semanas, a gente estava falando de um processo de trabalho que faz com que até o dublê faça melhor que o ator principal. Às vezes entra um menino que ele já sabe a mecânica do time e não sente tanta... não tem tanta diferença do que ele vai entregar do titular. Agora, esse time do Palmeiras é muito do Abel. Apesar do Prazo falar da questão dos jogadores, eu concordo, mas esse Palmeiras, se a gente for fazer uma equação aqui, ou uma distribuição, na minha opinião, tem os 65% ali do trabalho do Abel,
O elenco, obviamente, compra a ideia e a 30% execução. dos jogadores? Não, 45, ali, sabe? Eu não concordo, não. Eu acho que tem um trabalho 55, Não, 45. peraí. Você falou 60% Não, do Abel e 45% 40. do jogador. Não, Você falou 55. 45%. Aonde que essa 45, conta vai parar de 105%? Não, Ele falou 60, 70 também. Tá parecendo aquele... É 8. 8? Lembra daquele comentarista? 80. 80. Não. Eu acho que na equação... E aí o Prazo vai poder... Até que eu acho que é um papo legal isso aqui. Que é o seguinte, na minha visão... Não começa com equação matemática que vai dar ruim, hein? Do Abel, 40 dos jogadores. Por quê? Porque eu acho que se automatizou tanto o time que faz com que os atletas, obviamente com o talento que tem, entreguem esse time do Palmeiras. Se você perguntar pro torcedor, eu acho que tem até Mas gente é que nem um aumentando- roteirista de filme, ô Edu. Tu faz o filme todo certinho e entrega pros caras. Os caras não conseguem executar. Não, Então, sim. assim, pra mim é 70% dos jogadores e 30% Você do acha? treinador. É interessante esse papo, porque o Abel, na minha opinião, ele é a alma do Palmeiras, a ponto de, eu não sei se você tirar algumas peças principais do Palmeiras, o Veiga, o Rony, que são grandes jogadores, o Palmeiras vai sentir a falta deles, mas não vai sentir a falta tamanha se o Abel sair hoje. O Acho que Palmeiras, nesse fim de semana, treinador, vai- ele deve tem com a peso zaga maior. reserva. Então, isso aí que eu queria O chegar, Gustavo vai lá. Gomes está fora. E Luan e Naves. o Gustavo Gomes, por mais que o Palmeiras tenha um elenco poderoso Eu e gosto tal, o do Gustavo Luan, Gomes William. pra mim, faz uma diferença muito grande no Palmeiras. Bom, Luan. E o Arthur, que é a grande contratação do Palmeiras nessa temporada, não pode jogar na Copa do Brasil. Então, o Abel vai ter que arrumar uma outra solução, um outro jogador. Claro que ele tem opções nesse jogo. Eu só vou citar uma frase do Rony. A gente botou uma frase do Caleri. O Rony deu uma entrevista essa semana que ele falou o seguinte, quando saiu o sorteio, pegou o São Paulo. O São Paulo, muitas das vezes, tem sido uma pedra no sapato. Vai ser difícil esse confronto, até porque vamos jogar lá. E a torcida é enjoada no Morumbi. O Abel já fez alguns elogios ao Morumbi, aliás, o Palmeiras tem jogado lá algumas vezes como mandante. O Rony elogia. A torcida do São Paulo tem jogado muito junto. Faz Um tempo, hein? jogo com a ajuda Sul-Americana, 45 mil pessoas. Entendeu? Então, assim... 43 mil vendidos já pro Então, domingo. o Morumbi, não só em clássico contra o Palmeiras, não sei o quê, o Morumbi tem sido, né, uma arma a favor do São Paulo, né? Então, os dois próximos jogos serão no Morumbi, esse de domingo e o primeiro da Copa do Então, Brasil. a gente chega à conclusão não é fácil seguinte, pro Palmeiras jogar lá. E numa era de Palmeiras, de Atlético Mineiro, de Flamengo, né? Onde o Palmeiras, principal rival do Palmeiras hoje, maior rival do Palmeiras hoje, não, sempre não, a partir de um período da história. Corinthians, né? Nenhum desses times incomoda mais o Palmeiras do Abel do que o São Paulo. Essa é a conclusão. É melhor pegar o Flamengo, é melhor pegar Não, o eu não Atlético acho. Mineiro, é melhor pegar o Eu Corinthians não acho. do que pegar o São Paulo? Não, eu não acho. Eu acho que o Flamengo ele apresenta mais dificuldade. Uma escala, o Flamengo. O São Paulo tá junto com o Atlético, mas o São Paulo, dos times paulistas, é o que mais apresenta dificuldade. Porque por muito tempo, William, e o palmeirense vai poder se manifestar através das redes sociais, com vídeo, teve palmeirense dizendo que não tinha rival no estado de São Paulo. Que o rival era o Flamengo, no futebol brasileiro. Mas tem um palmeirense no meu ouvido que estava torcendo na Copa do Brasil para pegar o Flamengo e não pegar o Corinthians e o Esse São Paulo. palmeirense do teu ouvido ficou extremamente Verdade. abalado e nós Mentira, perdemos ele no programa Perdemos. uns 5 No sorteio. minutos depois do sorteio. É. Cada um tem a sua avaliação. Perdeu o comando completamente. Perdeu o comando e, lamentavelmente, acontece. Você fica baqueado. Tem vezes notícias que te deixam baqueado. O cara tá... E ele ficou Ele baqueado. tá falando até hoje, tá pensativo. Ele tá tão preocupado que ele já falou no meu ouvido aqui umas 10 vezes. Luan Naves. Ih, deu ruim. Luan Naves, deu ruim. Tipo assim, pra ele Ô, agora William, o Luan Naves é a eu certeza de que gosto o Palmeiras do Luan. vai perder o jogo pro São Paulo. Eu gosto do Luan. O Você Praz jogou com o Luan. Mas assim, cara, eu gosto do Luan. essa questão, eu acho que sem dúvida, a defesa do Palmeiras é onde tem o cobertor mais curto. Por quê? Sim. Você era goleiro, você conhece bem assim, ali, vai lá. E não digo Te dá por causa de tranquilidade. qualidade. Não digo por causa de qualidade. Tem Gomes, Luan e Murilo. Os três ótimos zagueiros. Jogou ali, claro que o Gustavo Gomes é o capitão, mas assim, cara, os três dão segurança total. Aí depois tem o Naves, Isso. que é o menino da base. E eu não tô dizendo que é cobertura porque o Naves não seja bom. É porque ele não provou ainda. Ele tem que provar. Pra jogar, pô. A lateral esquerda era cobertor curto. Não é mais. Por quê? Porque o Vanderlan O entrou Vanderlan já provou. e provou. Né? Na lateral direita, no Cara, eu meio já sei campo. o que ele tava Praz. Então, assim, Ele fica ouvindo o Marcel. Desliga, tira o ponto. Cara, Então, desculpa, você fica Praz, ouvindo é que o um negócio- Marcel? Deixa o Eu Praz não falar. quero. Assim, deixa Ele o tá Praz falando toda falar. hora do Luan, Deixa o Luan. Praz concluir, porque o cara não para pra... O assunto é brincadeira, Palmeiras. cara. Ele tinha que vir pra cá, o negócio de louco. então, Você assim tá o que vai mostrar é o rendimento de campo. É o rendimento de campo. E a gente já viu vários exemplos do Palmeiras de meninos. Aí eu citei o Vanderlan, Fabinho, tem o Giovani, tem o Estevão, não, tem o Luiz Guilherme, tem o Hendrick. Pô,
o Flaco. Então, assim, tem muitos jogadores também não que, Flaco, que até entrarem e se provarem, são incógnitas. E aí, óbvio, tu não pode botar eles no mesmo nível dos titulares, do Marcos Rocha, do Piquerez. Isso que vai dizer é o tempo. E como é que o cara prova isso? Jogando. Então, jogando. É isso. Eu vou falar aqui, Aliás, ó. desde que você veio aqui e cornetou o Flaco Lopes, o cara só jogou bem. Toda vez que ele entra, ele joga bem. Calma, mas depois foi pra reserva. Foi pra reserva a opção do Abel. Vou falar agora. Ele não é titular do time. fora do mas vai banco. voltar esse assunto. É o senhor que O direciona pra esse Giovani assunto. ficou fora do banco. Você sabe que uma vez o Flaco Lopes... presta mais, então. É bom, Flaco Lopes fez um gol. Eu vou contar que você mandou a fotinho dele e escreveu pra você no WhatsApp. Eu vou falar agora. Ó, sexta-feira, 9 de junho, 14h20. Deixa eu anotar aqui. Luan e Naves vão jogar muito esse clássico. Anota O Marcel o que eu tô tá falando. desesperado. Anota, Sou porque- nem eu que tô rindo, é o Marcel. Porque vocês têm uma dúvida em relação... Se o Luan fosse do jeito que vocês falam, não era tanto campeão, não jogou... O Marcel ele foi acabou campeão, de falar aqui. Jogando. O Marcel acabou de falar o seguinte. Então tá bom. Primeiro, Naves falhou contra o Bolívar. Jogou 45 minutos contra o Santos. Marcel aqui. Ele disse que agora que você falou que tá tudo bem, ele tá tranquilo. Agora ele fica... O corte tá aí. Que isso? Ele não sabe qual é a transação. Ele lança as coisas aqui, não tem muita argumentação. Não é, cara. Quiricote era um jogador. Exige muito dele. Quiricote era um jogador? Não pode. Que perdia pênalti? Por isso, teve essa... Acho que era um torcedor. Não pode ser 5-5. Quiricote, o creio. Fichamento. Calma aí, futebol não tem vamos empate, fichamento aqui. Segura a sua emoção aí. Eduardo de Menezes, 10 fichas. Quantas no São Paulo, quantas no Palmeiras? Lembrando Só uma que no coisa, fichamento o não tem Quiricote era um empate. torcedor azarado do Estudiantes. E aí virou esse folclore na Argentina e foi pro mundo. A Espanha tem. Quiricote. Meu Deus. Olha, o Quiricote, pra você que tá agora nesse feriado... E se os dois fizerem, cara? Esqueça. Será que o Niquimba conhece a história do Quiricote? Niquimba, ele agita. Fala Quiricote. O Niquimba agita. Que aí ele, quando faz o Quiricote, ele dá aquele olhão regalado de olho de Tandera. O cara treme, o batedor treme na hora do Não, mas aí é um de lá, outro de cá. Ele, É a aí tendência. É uma Vai tendência. lá. O fichamento, só explicar por prazo, não pode dar 5-5. Não. É por isso que 4,5 ele daí pode, não? não não. pode. É só inteiro? Vai lá cortar. Só inteiro, Praz. Eu já vou abrir com 6 para o Palmeiras e 4 para o São Paulo. No Morumba. No Morumba. Segundo o nosso Rodrigo Bueno, Quiricote. o Morumtri. Não, foi o Amoroso, o nosso colega, que batizou. E você dá 2005. sequência, você faz equar. Não dá mais pilha. Sabe que ele não é o Vamos errado? lá. O errado é você que dá Vamos pilha lá. nele. Não, mas aí ele tem que ter o bom senso, né? De desligar Não, um pouquinho, tem né? que dar bom Vou senso, contar com o cara. bom senso do Rodrigo Bueno, realmente eu tô perdido. Vai, Rodrigo Bueno! Eu acho que vai dar empate. Já combinei aqui, já fechei. não, aí Cumprimentei o prazo aqui, fechei Tá bom, o empate. vem no fichamento. Mas não dá. O companheiro da Ó, oposição. se der empate, não vem aqui na segunda. Eu falei que eu dou empate. Não, mas Eu eu acertei. falei isso. Você quer que eu Eu faça sou o quê? Aí o chama talismã de Pelé, não sei talismã quem. da Eu sou o Gávea. Bubu de cristal. Eu bom. sou implacável. Vai lá, eu sou o gato mestre. Vai lá, vai. A oposição aqui do programa falou 6x4 Palmeiras. Não é oposição, é que eu pedi a instalação no CPI. Não, porque CPI aqui dos é a vídeos. situação. Esse lado aqui da bancada Eu desse sou programa oposição, é a oposição. CPI dos vídeos direcionados. Então a oposição foi 6x4 Palmeiras? Sim. Como eu sou situação, 6x4 São Paulo. 6x4 São Paulo. Não esquece do Quiricote, domingo. Vai lá. Eu iria no 5-5, mas como o regulamento não permite... Não permite. Você é o cara que sempre respeitou o regulamento. Eu vou no 6x4 pro Palmeiras também. Então temos 6x4 Palmeiras, 6x4 Palmeiras, 6x4 São Paulo e para ficar tudo igual, 6x4 São Paulo. Aí, ó. Agora, vai postar a tela de Por isso vai agora. empatar. se Por tiver- isso vai empatar. Olha, São Paulo e Palmeiras na última Copa do Brasil. Rafael Veiga, que não perde pênalti, perdeu 2. Ah, não, Você vai acha que não voltar teve que nisso. São Paulo Ô, William, no vou embora, Quiricote William. naquela hora? 2h30 já. Eu Veiga já vou ter que sair. O Palmeiras teve tantas Teve uma se questão continuar da arbitragem assim, lá, não teve? Teve, mas, Esse nível mas de mesmo assim teve loucura, eu 2 vou pênaltis embora, pro Veiga perder. Quiricote, Uma cara. questãozinha, né? Olha a sua Quiricote. foto. Uma questãozinha. da William, arbitragem. olha a sua foto. Era um bebezinho. Olha Era o um menino bebê. William. Era um bebê, era feliz e não sabia, né? Era... Isso é pré-bubu, né? É pré-Bubu, é pré-F90, é pré-hospício. Mas eu tô sem barba ali, A olha. minha era quando eu jogava, A carinha né? de bebê que Era eu quando tinha. você jogava. Olha Era ali. quando eu jogava. Printa aí, fã de esportes, por favor, e vamos pro banco. Tá bem equilibrado, hein? Tá, bastante. O técnico Abel Ferreira optou por poupar alguns titulares no jogo da Libertadores. Eles realizaram um trabalho de recuperação interna na academia de futebol. Fala, torcida palestrina, bem-vindos ao canal Jornal do Palmeiras, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal e deixa aquele like para fortalecer. Então, sem mais delongas, vamos para a notícia.
Com o restante do elenco, a comissão técnica organizou um treino coletivo, incluindo alguns jovens do grupo de apoio do Sub-20. Após as atividades, o atacante Flaco Lopes comentou sobre a virada na partida contra a equipe equatoriana, que apesar de estar perdendo por 2-0, o Palmeiras conseguiu reverter o placar ao marcar 4 gols no segundo tempo. Lopes também mencionou a sua posição em campo durante o jogo, substituindo Gabriel Menino no Verdão. O jogador atuou de forma mais recuada, caindo pelas laterais do campo. Ele afirmou que essa função não é algo novo para ele e que ele se sente bem nessa posição. Essas foram as principais notícias do Palmeiras de hoje. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Então até o próximo vídeo e avante palestra!